Vamos revisar as operações com frações. Então, quando eu tenho uma multiplicação envolvendo frações, o que é que eu faço? Como é que eu resolvo? Então, eu vou multiplicar aqui, eu tenho um número inteiro multiplicado por uma fração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número inteiro pelo numerador da fração. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1, que vai dar 2. Aqui, como só tenho 4 no denominador, eu vou repeti-lo, porque aqui é como se eu tivesse o denominador 1, porque 2 dividido por 1 dá 2. Então, não teria esse 1. Então, aqui é só repetir o 4. E se eu fizesse a multiplicação de 1 vezes 4, também ia dar 4. Então, aqui, 2 vezes 1 quarto dá 2 quartos. Eu posso simplificar isso daqui. Como são dois números pares, dá para simplificar por 2. E então, 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, aqui 2 quartos ou 1 meio, que são frações equivalentes. Ou seja, quando eu tenho uma de 10 ou duas de 5, são números diferentes, mas representam o mesmo valor. Então, são equivalentes. Então, 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Observe que 2 é a metade de 4 e 1 é a metade de 2, ou seja, metade. Isso aqui representa a metade, isso aqui representa metade. Agora, eu tenho uma multiplicação de duas frações. Então, eu vou proceder como? Eu vou multiplicar os numeradores e depois eu vou multiplicar os denominadores, ok? Então, eu vou fazer assim, 5 vezes 2, que vai dar 10. E 3 vezes 6, que vai dar 18, ok? Então, dá 10 sobre 18, que também posso simplificar. São números pares, então, para simplificar por 2. Então, eu vou ter aqui 10 dividido por 2, que dá 5, e 18 dividido por 2, que dá 9. Então, eu tenho 5, que é o número primo, eu só dividi por 5, e tenho 9, que não divide por 5. Então, aqui eu tenho uma fração irredutível. Então, 10, 12, 18 avos é a mesma coisa isso aqui que 5 nonos. Eles são equivalentes, ok? Mas, e quando chega numa divisão de frações? Como é que eu faço? Quando eu tenho uma divisão de frações. Então, vamos ver aqui a divisão de frações, ok? Eu tenho 2 quintos dividido por 4 sextos. Na divisão de frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Ou seja, eu vou inverter a operação e vou inverter a segunda fração. Então, eu vou pegar 2 quintos, eu vou repetir e vou colocar a operação inversa de divisão. A operação inversa de divisão é a multiplicação. E o inverso de 4 sextos é 6 quartos, ou seja, o 6, que é denominador, passa a ser numerador, e o 4, que é numerador, passa a ser denominador. Ou seja, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é isso assim, ó. Inverteu. O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. Então, na verdade, você não vai fazer uma divisão, você vai fazer uma multiplicação. Então, nesse caso, a gente já sabe como faz a multiplicação. Eu multiplico os numeradores, isso, 2 vezes 6 dá 12, e multiplico os denominadores, 5 vezes 4, que dá 20. Dá para simplificar por 2, dá para simplificar por 4, então eu posso simplificar por 4 ou por 2. Se eu simplificar por 2, depois eu vou simplificar por 2 de novo. E eu posso simplificar logo por 4 e dar o resultado direto. Então, nesse caso aqui, o maior divisor comum é o MDC. Então, 12 dividido por 4 dá 3. E 20 dividido por 4 dá 5. Outra forma de fazer essa conta de divisão que pode aparecer é da seguinte forma. 2 quintos. 2 quintos, eu quero fazer a divisão por 4 sextos. Então, esse traço aqui também é de divisão.
por 4 sextos. Então, 4 sobre 6. Como é que eu faço quando ele estiver aqui na vertical? Porque isso aqui é a mesma coisa, só que aqui está na horizontal, usando esse sinal. E aqui eu estou fazendo a divisão, que é 2 quintos dividido por 4 sextos. Aqui eu tenho 2 quintos dividido por 4 sextos. Então, nesse caso, eu vou multiplicar os extremos e aqui eu vou multiplicar os meios. Então, primeiro, os extremos. 2 vezes 6, que dá 12. Ok? E 5 vezes 4, que dá 20. Observe que dá o mesmo resultado. E agora é só simplificar, certo? E eu obtenho o resultado 3 quintos, pois 12 dividido por 4 dá 3 e 20 dividido por 4 dá 5. Lembrando que ao simplificar, você tem que dividir pelo número igual, o mesmo número. Não importa o número que dê aqui, mas tem que ser o mesmo número. E o resultado dá exato, não pode ter sobras. Então, na divisão de frações, eu posso dividir. Ele pode estar assim na horizontal ou na vertical, ok? Vamos fazer mais outra divisão. Eu tenho aqui 5 sétimos dividido por 4. A regrinha é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter isso aqui. Mas, professora, como é que eu vou inverter aqui o 4? Não sei se você lembra da primeira questão que eu coloquei aqui, o denominador 1. Porque aqui eu tenho o número inteiro, 4. 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é 4. Então, se eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, então eu vou repetir os 5 sétimos e vou multiplicar pelo inverso de 4. O inverso de 4 é 1 sobre 4. E agora é só fazer a multiplicação. Então, 5 vezes 1, multiplico os numeradores, e 7 vezes 4, que dá 28. O 5 só divide por 5, mas o 28 não divide por 5, então a fração aqui já está irredutível, não dá para simplificar. Se eu fosse dividir pelo outro formato, vamos lá? Dividir pelo outro formato, vamos lá. Vou fazer aqui, pelo outro formato. Então, eu teria 7 quintos dividido por 4. Se você observar, esse 4 aqui é um número inteiro, não tem o denominador é 1. Então, o que é que acontece? Eu vou ter 7 quintos dividido por 4. Aí, eu coloco aqui o denominador 1, eu vou multiplicar os extremos que estão na ponta, 7. Se você observar, aqui extremo, na ponta e meio. E aqui, extremo e meio. Aqui, extremos e meio. Então, 7 vezes 1, multiplica primeiro os extremos, 7. Depois, multiplica os meios. 5 vezes 4, 20. Vamos ver aqui, eu tenho 5 sétimos, eu tinha usado o contrário, então eu vou pegar 5 sétimos, vou dividir por 4, ok? Então, aqui a gente sabe que, como é um número inteiro, o denominador é 1. Então, eu vou multiplicar os extremos, 5 vezes 1 dá 5, e 7 vezes 4, 28. Perceba que dá o mesmo resultado. Eu tinha feito outro, que foi 7 quintos, está errado, mas aqui é 5 sétimos, essa daqui é 5 sétimos dividido por 4, certo? Então, a resposta dá o mesmo resultado. Então, não esqueça quando tiver aqui na horizontal ou na vertical, ok? Agora, nós vamos resolver aqui operações de adição e subtração de frações. Quando eu tenho adição de frações, a primeira coisa que eu vou observar é se eles têm o mesmo denominador.
tem o mesmo denominador, porque aqui eu tenho o numerador 2, denominador 5. Aqui eu tenho o denominador 6, o numerador 6, denominador 5. O que acontece? Os denominadores são iguais. Se eles são iguais, você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Pode fazer direto, certo? Eu vou fazer aqui passo a passo para você verificar. 2 mais 6 dá 8. Então, vai ser 8 quintos. Então, já poderia fazer direto, repetir o denominador e somar os numeradores. 2 mais 6, 8. Aqui eu indiquei como é que a gente faz a questão. Mas, professora, e o que acontece quando os denominadores não forem iguais? No caso aqui, o denominador aqui é 8, o denominador aqui é 2, e aqui não tem denominador. Se não tem denominador, é como se fosse 1. Quando eles forem diferentes, o que é que eu faço? Como é que eu resolvo? Ora, quando eles forem diferentes, você primeiro tem que fazer o quê? O MMC dos denominadores. No caso, eu tenho que fazer o MMC de 8 de 2, não precisa fazer de 1. Então, vamos lá. MMC de 8 e de 2. MMC menor múltiplo comum de 8 e de 2. Então, vamos lá. Aqui eu só posso dividir pelos números primos. Quais são os números primos? São números que têm só dois divisores. Os dois divisores, 1 e ele mesmo. É 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, e aí vai. Certo? É importante saber pelo menos os primeiros números primos, porque são os mais usados. O que acontece? Número primo par só tenho 2. E o que acontece? Quando eu tenho aqui número par, vou dividir por 2. Então, eu tenho que começar a dividir pelos menores números e vou aumentando assim que não der para dividir pelos menores. Se eu tenho um número par, eu vou dividir por 2. Então, esse sinalzinho aqui é um sinal de divisão. Então, eu vou pegar o número primo 2 e vou colocar aqui. Quando não der para dividir, você repete. 8 dividido por 2 dá 4, não pode sobrar resto. E 2 dividido por 2, 1. Essa divisão aqui do 2 já terminou. Então, eu vou continuar dividindo o 4. Como ela é um número par, eu vou continuar dividindo por 2. Aí, eu coloco aqui do outro lado e vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2. 1, eu repito, pois já terminou a divisão. Agora, eu vou continuar dividindo. Só tenho 2, então eu vou dividir novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E esse 1 termina. Então, eu termino a divisão quando eu chego 1 e 1. Quando eu termino a divisão, eu vou multiplicar esses fatores primos. Então, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho o MMC de 8 e 2 vai ser 8. Aí, o que é que eu faço com esse 8? Certo? Eu vou encontrar aqui a fração equivalente. Então, eu posso fazer até direto. Esse passa a ser o novo denominador. E eu preciso descobrir aqui quem vai ser o novo numerador. Se muda o denominador, muda também o numerador. Aí, nesse caso aqui, perceba que os denominadores são iguais, 8 e 8. Se são iguais, não vai mudar o numerador. Então, o numerador continua sendo 2, certo? E nesse caso aqui, que ficou diferente, o que é que eu faço? Então, eu vou fazer o seguinte, 8, vou dividir o 8 por 2, que dá 4. Quer dizer que aumentou 4 vezes mais. 8 dividido por 2 dá 4. Pego 4 vezes 1, que dá 4. Ou seja, mudou o denominador, muda também o numerador. Aí, repete o sinal. 8. Posso já multiplicar. 8 vezes 5, 40. Professor, e por que a senhora dividiu? Porque aqui eu tenho um número maior do que 1. E esse aqui eu não tenho. Se for, será 1. E se eu dividir 8 por 1, vai dar 8. E 8 vezes 5, 40. Então, vai dar o mesmo resultado. Quando não tiver número aqui, você pode multiplicar direto.
Mas tendo no denominador, você divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Então, agora é só fazer aqui a conta. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 40 dá 46, dividido por 8. 46 dá para dividir por 8? Não, não dá exata. Mas eu posso simplificar? Vamos simplificar aqui, que aqui está um pouco espaço. 46 dividido por 8. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2. Então, eu vou colocar aqui 2. Ok? Então, eu vou dividir, agora eu vou botar o resultado. 46 dividido por 2 dá quanto? Dá 23. E 8 dividido por 2 dá 4. Não dá mais para dividir, perceba que 23 é um número primo. E só dá para dividir por ele. E 4 não dá para dividir por 23, né? Só dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Então, aqui terminou a conta. 46 oitavos ou 23 quartos, ok? Agora vamos fazer essa subtração envolvendo frações. Perceba que os denominadores, eles são diferentes. Se são diferentes, eu vou ter que calcular o quê? O MC, de 7 e de 5, ok? Então, vamos dividir. Primeiro, eu só tenho números ímpares. Se tem números ímpares, não dá para dividir por 2, já descarto 2. O 7 só divide, o 7, se observar, é um número primo, só vai dividir por 7. E o 5 também é um número primo, só vai dividir por 5. Então, vamos dividir por 5, pegando o menor. O 7, como só divide por 7, eu vou repetir. E o 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora, eu só vou dividir por 7, pois 7 também é um número primo. Então, 7 dividido por 7 dá 1. E esse 1 repete. Então, 5 vezes 7, 35. Então, o MMC é 35. Então, eu vou trazer 35 aqui. E como mudou o denominador, o numerador também vai mudar. Como é que eu faço? O sinal aqui pode continuar o mesmo. Eu vou pegar o quê? O denominador, o novo denominador, que é o MMC. Vou dividir pelo denominador. E o resultado eu multiplico pelo numerador. Porque eu quero saber do 7 para chegar ao 35 quantas vezes foi. Então, eu vou pegar 35 dividido por 7. 35 dividido por 7 vai dar 5, pois 7 vezes 5 dá 35. Então, 35 dividido por 7 dá 5. Então, aqui deu 5, não foi? Aí, eu pego esse 5 e multiplico por 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, o novo denominador é 15. Agora, eu vou pegar o 35 e fazer a mesma coisa. Só que eu vou dividir por 5. Quando eu divido 35 por 5, vai dar 7. Não é isso? Porque 5 vezes 7 dá 35. Ok? Aí eu pego esse 7 e multiplico por 1. 7 vezes 1, 7. Então, aqui ficou 15 menos 7 dividido por 35. E vamos resolver agora. 15 menos 7 vai dar 8. E agora eu repito 35. O 8 só dá para dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. O 35 dá para dividir por 1, por 5, por 7, por 35, ou seja, números diferentes. Então, a conta acabou aqui. Não sei se vocês perceberam que esses dois números são primos. Se eles são primos, ou poderão ser primos entre si, mas eles são primos, eles não têm divisores comuns, é como se eu multiplicasse 7 vezes 5, que dá 35. Já nessa outra questão aqui, não deu. Se eu pegar 8 vezes 2, não dá o MMC. Lembrando que o MMC desse outro aqui foi quanto? O próprio 8. Mas se você observar, esse 8 é múltiplo de 2. Ele é divisível por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, se esse o maior dá para dividir pelos menores, ele dá para dividir por 2 e dá para dividir aqui por 1. Então, o MMC é ele. Entendeu? Mas quando são números primos entre si, é como se eu multiplicasse os denominadores.